presbítero Manel, que a gente estava com saudade, sempre perguntando ao Antônio como é que ele estava, você está bem? A Aninha e a Drica que estavam viajando, a Rafa que está com a gente, saudade dos meninos, mas se Deus assim permitir, os dois também vão estar aqui. Amém? Sem muita delonga, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Apocalipse 3, versículo 7 em diante. Apocalipse 3, versículo 7 em diante. Deus havia colocado na minha mente, quando eu comecei a ver as igrejas vazias, e Ele me levou nesse Apocalipse, e Ele começou a me mostrar através do Apocalipse porque as igrejas estão vazias. Nós estamos na sexta igreja, a igreja de Filadélfia. A carta é para a igreja de Filadélfia. Essa sexta igreja, ela é uma igreja muito abençoada, mas ela vai nos mostrar por que essa falta dentro da igreja. Está escrito assim a palavra do Senhor. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei uso da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar o que habitam na terra. Eis que venho, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos dizem amém. Glória a Deus, podeis assentar. Pai, a tua palavra foi lançada. Agora, convém que eu me encare e que tu fales. Convém, meu Pai, que tu cresças e eu diminua. Porque ninguém aqui veio ouvir assim diz o pastor, mas sim assim diz o Senhor. Pai, eis-me aqui como atalaia. Fala, meu Pai. Ensina teu povo, Pai. Ensina teu povo. Pai, o que o Senhor quer. Pai, em nome de Senhor Jesus, vivemos nos tempos difíceis, meu Pai. E precisamos do Senhor todos os dias, todos os momentos, a toda hora. Pai, nesse momento, meu Deus, que a tua palavra foi lançada, o que está escrito ali, agora o que o Senhor quer falar, abre, meu Pai, a minha boca e fale, meu Pai. Não o que eu quero, mas fale, meu Pai, através daquilo que tu quer. Pai, em nome de Senhor Jesus, entrega essa igreja em tuas mãos, entrega os corações e as mentes em tuas mãos. E eu sei que o Senhor já vai repreender todo o espírito e tirar, meu Pai, a tua palavra da mente das pessoas. Mas em todos nós vamos sair daqui com a mente voltada ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz, glória a Deus. Irmãos, para a gente entender o que está acontecendo, primeiro tem que explicar qual é o real que está acontecendo. Essa carta, a sexta igreja, chamada Filadélfia, é uma igreja
uma cidade fundada em meados de 180 a.C., por um rei chamado Eumênides II, rei de Pérgamo, em homenagem ao seu irmão, que chamava Átalo II, mas tinha o apelido de Filadelfo, porque ele era muito, muito amoroso. Recebeu esse nome de Filadélfia, que significa amor fraternal, amor de irmão. A cidade ficava a uns 60 quilômetros de Sardes. Ela ficava numa rota muito importante, uma rota imperial muito importante. Quando os reis entravam para aquela cidade, eles viam que aquela cidade tinha muita abertura. Por isso que eles chamavam por essa abertura de Porta do Oriente, porque eles levavam para o Oriente. Saía do Ocidente e levava para o Oriente, pelo aquele trajeto. Por isso que essa Porta do Oriente era o apelido da cidade. Era uma cidade que ficava num vale, era muito fértil, e havia muitas culturas, e principalmente de uva. E por isso, eles fabricavam muito vinho. E como os romanos, os gregos, são idólatras demais, ali tinha um templo ao deus Dionísio, deus do vinho. Eles tinham por tradições colocar nomes em colunas para mostrar a honra das pessoas. Essa cidade também, como Sardes, sofreu terremoto num período, como eu expliquei no outro culto. Essa igreja sofreu o terremoto. Então esse povo, por ser uma cidade menor, uma cidade pequena, sofreu muito com esse terremoto. A história diz, os historiadores dizem que eles tiveram que até montar tendas por fora da cidade e morar em tendas por fora da cidade por causa do terremoto. Roma veio, o Império Romano veio e recuperou aquela cidade. Por recuperar aquela cidade, se sentiu tão honrada que, em vez de chamar Filadélfia, começou a ser chamada Nova Cesareia, ou Neucasereia. Então, essa cidade recebeu esse nome, eles acharam legal, mas logo depois, como tudo acontece, um imperador vai embora e entra o outro. E o imperador Vespasiano entrou para aquela cidade. Como era a rota, eu falei, era uma porta do Ocidente para o Oriente. Então o imperador também viu que era uma cidade importante, apesar de todas as coisas, mudou o nome para Flávia, porque era a primeira dinastia flaviana do Império Romano, aí ele botou o nome de Flávia. Essa cidade não tem quem fundou a igreja lá. Alguns teólogos acham, e eu também acredito, porque Paulo ficou muito tempo em Éfeso, e por ser muito próximo, 190 quilômetros, e ele tinha uma passagem que foi a Troia, mais acima, então Paulo passou pelaquela cidade. Com certeza, né, não está escrito na Bíblia, isso é coisa de mim mesmo, eu tenho certeza que foi Paulo que abriu essa igreja em Filadélfia. Nós vimos nessa igreja algumas coisas que Jesus falava. Ele começou primeiro nessa igreja falando que ele é a chave de Davi, usando de Isaías 22, que falava que o meu servo terá a chave sobre todas as coisas, sobre todas as nações. E essa chave significava autoridade. Jesus estava falando para eles, eu sou o que tem autoridade. Né? Em Apocalipse 1, também 18, você vai ver ele falando sobre essa chave, que tem a chave de Davi, que tem autoridade do reino. E Jesus começou a mostrar para eles quem tem autoridade naquele local. E Jesus olhava para aquela cidade com uma forma carinhosa, porque esses membros, por ser uma cidade pequena e por causa do terremoto,
aquela cidade vivia em confusão sempre, com medo desse terremoto. Então, era um público muito reduzido. Por isso que Jesus, ele achava que eles tinham pouca força, eles eram poucos, mas era um povo pouco, mas era um povo leal. Jesus gostava deles por causa deles eram leal. Mas por ser leal mesmo assim, como Paulo sempre falou, ele teve sempre alguém que é Satanás, ou adversário, é contra a doutrina. A sinagoga de Satanás, que ele fala, de alguns judeus que não eram judeus, talvez simpatizantes, talvez tinha judeus no meio, mas muito simpatizantes, e que tentavam sempre atrapalhar. Porque o cristianismo sempre incomoda, sempre incomodava. A gente vê nas igrejas que o cristianismo sempre estava incomodando as pessoas daquela época. Porque ele sempre era contra as idolatrias, era contra algumas coisas que não eram da vontade dele. Mas Jesus olhava para aquele povo com um olhar de amor. Por isso que ele falei que na hora da provação, ele iria pegar aquele povo e ia poupar eles de uma provação, de uma tentação que estava por vir. Ele pediu só para eles guardar essa coroa que eles, essa obediência, essa lealdade. Guarda essa coroa, para que na hora que ele viesse, levasse eles para junto do Pai, porque era digno de estar junto do Pai. E falava da Nova Jerusalém, que a gente sabe muito bem lá na frente. Hoje nós entendemos bem isso. Então, o que Jesus estava mostrando em todo esse contexto é: seja fiel, seja leal a mim, que eu serei leal contigo. A lealdade, a fidelidade para Deus é muito importante. Quando Deus começou em Gênesis falar sobre a árvore, ele queria que Adão e Eva fossem leal a ele, em obediência. Mas Adão e Eva não quiseram ser leais, ser fiéis a ele. Quando ele encontrou com Abraão, ele queria que Abraão fosse leal a ele. E por isso a descendência dele fosse leal. Por isso ele falava de uma aliança. Aliança é uma coisa de lealdade. O casamento é uma coisa de lealdade, de fidelidade. Jesus estava aqui mostrando que a fidelidade é muito importante na aliança com Deus. Era um povo que entendia isso, era leal e era fiel. Mas hoje nós estamos num período meio confuso. A própria igreja de hoje, elas estão confusas. A gente olha de que ser fiel não é ser fiel ao pastor Marquinhos. Ser fiel não é ser fiel à pastora Silvânia, mas ser fiel a Cristo, ser fiel ao local. Então está tendo muita confusão sobre isso. As pessoas estão sendo fiéis à placa de igreja, estão sendo fiéis a pastores, estão sendo fiéis a muitas coisas, mas não estão sendo fiéis a Cristo. Essa coroa eles não estão pegando. Essa coroa não está na mente, no coração deles. É muito fácil você ser fiel àquilo que você vê.
Mas a gente precisa ser fiel a Cristo. Irmãos, presta atenção. Se você quer identificar uma igreja boa, você não precisa olhar se essa igreja é a maior. Não a mais ativa. Não a mais conhecida. Não a mais rica, que tem todas as coisas. Porque Jesus não julga através dessas coisas que a gente julga. Jesus julga através do coração, através do que ele vê, o que nós temos no coração, o que a igreja tem no seu coração. Quando a igreja é do Senhor, você sente no seu coração que você está em um lugar que Deus está, como o presbítero falou. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e está acontecendo muito isso, e a pessoa está do lado e ela não entende que a pessoa que está do seu lado é uma pessoa falha. Todos nós somos falhos. Mas a pessoa, ela coloca a falha não da pessoa, mas a falha na igreja. A falha em Cristo. Como o presbítero estava aqui falando. Parece que tudo que começou na igreja, começou para prorrogar por essa palavra. O presbítero falou aqui que o local onde se sente bem. Os louvores de todos, da Adriele, só saio quando o Senhor me tocar, isso é fidelidade. A Rafa, os louvores da Rafa, tudo sobre fidelidade. Da Silvânia, mas a Feli, tudo sobre fidelidade. A realidade que Deus quer falar é sobre a fidelidade. A gente ser fiel a Deus, a gente não precisa ser superior a ninguém. Mas se você entender que Deus é superior a todos, é entender que você colocar Deus em primeiro lugar em suas coisas é muito importante. Provérbios 3 e 4. Eu acho que é isso mesmo. Provérbios 3 e 4. Olha que lindo. Provérbios 3 e 4. Olha o que está escrito. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os no teu pescoço, escreva na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade de Deus é bom, é benigno para a gente. A gente precisa ser fiel a Deus. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, mas ser fiel. Olha, isso que vocês estão fazendo hoje, muitas vezes, no culto passado, a chuva, a Rafa saiu de lá, da casa dela, para entrar aqui. Para quê? Porque ela é fiel a Deus. Eu vou no culto, eu vou louvar o Senhor, eu vou agradecer o Senhor. E aqui a gente sabe muito bem que dá essa fidelidade, traz um compromisso de Deus na nossa vida. Porque Deus fala que todas as provações Ele vai tirar. Todas as tribulações Ele vai tirar. Mas é por causa da sua fidelidade a Ele. Por causa do seu amor a Ele. Muitas coisas a gente acontece, igual o presbítero falou. Mas por que você passa por provações? É por que você anda a pé? É por que você tem isso? É por que sua igreja é vazia? Muitas vezes, o gritar, o falar e o pular traz muitas pessoas, mas isso cansa. Isso cansa. E a essência da igreja é Cristo. Se todos estiverem dentro da igreja, sendo fiel a Cristo, muitas coisas vão acontecer. Nós não estamos aqui no mundo para ser visto por não receber tribulação e não passar pela tribulação.
Nós somos vistos por todos aqui que nós passamos tribulação e vencemos a nossa tribulação através da fé que o Senhor nos dá. A fidelidade a Deus nos traz esse dom maravilhoso da fé, onde a gente pode ter fé em tudo, mesmo que a gente está passando. Muitas vezes a gente olha, irmão, é fato, isso é fato. Tem hora que eu olho para o meu corpo, ele está dolorido, eu penso, Deus, eu amo tanto a Ti, eu joelho a Ti. Mas aí eu vejo uma fé saindo dentro de mim, uma força tão tremenda, que eu falei, ainda vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu vou ser curado, e saio levantando, crendo que Jesus, Ele é galardoador para isso. Eu tenho certeza disso, como eu tenho certeza que todos vocês, com seus problemas, com as suas provações, sua fidelidade em Cristo traz aquilo que Ele fala nessa carta. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus. Jesus está falando, olha, eu estou enxergando você. Eu estou te vendo. Eu sei dos seus problemas. Mas vença. Mas vencer em quê? Em fidelidade. Seja fiel. Confia. Persevera nessa confiança, nessa fidelidade. As cartas sempre estão falando sobre perseverança, obediência, fidelidade. As igrejas hoje estão vazias porque não está tendo fidelidade, não está tendo obediência. É muito fácil eu estar aqui, não gostei do que o pastor falou. Vou para outra igreja. Mas será que o pastor, ele não está escutando a quem ele é, que ele fala que ele é? Será que ele não está escutando a que Cristo mandou falar? Por isso que Cristo, em todas as cartas, ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes a gente escuta, eu sou assim, tem hora que eu escuto, eu preciso, meu Deus, eu tenho que ter certeza. Mas muitas vezes a fé não é isso. Que seja fiel, ser fiel a Cristo, coloca uma coisa dentro de você, a certeza de que Ele está contigo, está falando contigo. Olhamos os tempos de hoje, uma dificuldade que está. As igrejas vazias, muitos desigrejados que estão indo em casa fazendo. Hoje até eu recebi uma coisa de um colega meu, lá do Paraná, até ele estava querendo que eu conversasse com ele sobre alguma coisa, mas ele estava fazendo a Santa Ceia através do YouTube, do rádio, do Facebook, para a pessoa na casa dele receber. Eu não sei qual é o intuito, mas eu acho que a igreja é tão importante, porque o que a Sueli passa, talvez a Rafaela pode passar lá na frente, ela vai lembrar que a Sueli passou, e a fé que a Sueli vai transmitir para a Rafaela, que vai transmitir para a Adriele. Isso é a comunhão, que isso é a igreja. A igreja não é nada mais, nada menos que uma comunidade, uma assembleia, uma reunião, onde todos mostram, todos passam e todos se dão força. Muitos acham que ele é desigrejado, que não precisa, que templo é de um período. Gente, nós vivemos de eras, de épocas. O mundo de Adão
não era o mesmo mundo de Abraão, que não era o mesmo mundo de Moisés, que não era o mesmo mundo de Davi, que não era o mesmo mundo de Daniel, que não era o mesmo mundo de Jesus, que não era o mesmo mundo de Paulo, que não era o mesmo mundo de Martim Lutero, que não era o mesmo mundo de John Wesley, que não era o mesmo mundo de outros historiadores, porque o mundo se evolui, as coisas vão mudando, o tempo é necessário, porque a evolução em volta te faz você perder. Aqui dentro você escuta as necessidades, e escuta também que Deus fala. Olha, acalma teu coração. Deus mandou falar isso. Acalma teu coração. Eu estou no controle. Acalma o teu coração. Se Ele está no controle, Ele tem a chave. Ele vai abrir as portas. Onde Ele quiser, Ele abre as portas. E aquilo que está preso também Ele abre e solta. Porque Ele é Deus, é superior a tudo, Ele é atemporal, Ele não vive naquele tempo de Moisés, Ele não vive naquele tempo, Ele vive em todos os tempos, porque a gente tem que entender, Jesus é Espírito. Nossos espíritos têm que estar ligados com Ele em fidelidade. Precisamos ser igual esse pessoal da igreja de Filadélfia. Uma igreja pequena, um povo pequeno, mas um povo que não aceitava qualquer coisa. Ele aceitava a Cristo. Hoje em dia nós aceitamos qualquer coisa. Hoje em dia nós brigamos por causa de calvinistas e armenianos, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo. Nós brigamos por Assembleia, nós brigamos por pentecostalismo, neopentecostalismo. Nós brigamos com todas as coisas, mas não brigamos com a coisa principal. Brigamos em ser fiel a Cristo. Nome de placas de igreja só põe para as pessoas de fora, as pessoas que vêem aqui, ó, e tem uma igreja. Não é para que as igrejas se mostrassem superiores, mas sim para que seja um lugar onde a Adriele tem um sonho, Deus vence esse sonho para ela, e ela fala para aqueles que estão chegando de fora e vendo da igreja, não para que crescer a igreja, engrandecer a igreja, mas engrandecer a Deus. Olha, ela tem um Deus e ela venceu através desse Deus. A igreja perdeu essa essência. Nós já estamos chegando à 7ª igreja, nós estamos vendo que a igreja perdeu a essência. A essência de obediência, a essência de fidelidade. Deus, Ele tem, sim, o controle de tudo. Mesmo que a gente pare e pense, por quê? Por que isso acontece? Por que está acontecendo? Porque muitas vezes as tribulações, as provações nos fazem crescer espiritualmente. Porque a carne ela é fraca, ela chora, ela grita, ela definha. Mas o seu espírito é forte, por mais que sua carne está fraca, por mais que essas dores do meu corpo estão, eu dentro de mim, meu espírito, eu tenho a força, a fidelidade em Deus nos faz isso. É Ele que vai nos fortalecer. Muitas vezes, Jesus fala, ao que vencer, darei de comer o maná, estar com ele. Jesus fala, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus fala, escreverei no livro da vida. Porque Jesus sabe muito bem
que aquele que é fiel, que tem a fidelidade no dentro do coração dele a Cristo, ele vai estar com ele o tempo inteiro. Aqui, essa igreja terra, Nova Jerusalém, o lugar onde está Cristo, ele vai estar. A fidelidade em Cristo é que vai fazer com que Cristo esteja com você. A fidelidade em Cristo é que vai trazer Cristo na nossa vida. Seja fiel. Seja fiel. Que Cristo estará contigo. Seja fiel. Essa palavra que Deus trouxe para todos nós. Seja fiel.